Bom dia a todos, alunos e alunas. Estamos aqui para mais uma aulinha online. Espero que todos estejam gostando das nossas aulas. Hoje a nossa aula vai ser muito legal. Se você ama ciências, essa aulinha vai ser um prato cheio para você. Espero que goste. Hoje nós vamos falar sobre alguns animais. É um assunto muito interessante, muito legal. Todo mundo vai amar, tá? Até por isso que eu coloquei o nome da nossa aulinha dessa seguinte forma: se você ama ciências, não perca essa aulinha, certo? Espero que todos estejam bem. Então, para começarmos, abram na página 70 da apostila de vocês. Na página 70, nós vamos falar um pouquinho sobre os invertebrados mais complexos. Nós falamos na aula passada sobre os invertebrados mais simples, que eram as esponjas e os quinidários. Hoje nós vamos falar sobre invertebrados. Para quem não lembra, invertebrados é aquele animal que não possui coluna vertebral. Se ele não possui coluna vertebral, ele é chamado de invertebrado. Falamos um pouquinho dos invertebrados mais simples e vamos falar um pouquinho hoje dos invertebrados um pouquinho mais complexos, tá? Esses invertebrados mais complexos estão mais próximos do ser humano. Vocês, conforme for passando a nossa aula, vocês vão perceber que vocês conhecem mais os animais invertebrados mais complexos do que os mais simples, que é no caso de esponjas e águas-vivas, tá? Para começarmos, vamos falar um pouquinho dos anelídeos. Anelídeos são invertebrados do filo Annelida. Esses anelídeos, a característica deles é que eles têm o corpo formado por anéis. Até por isso que o nome é anelídeos. Anelídeos formados por anéis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você olhar o corpo deles, você vai ver um monte de anelzinho, pelo menos na maioria dos indivíduos que compõem esse filo. Exemplo de indivíduos que estão no filo Annelida, que são anelídeos: minhocas, por exemplo, e sanguessugas, tá? Provavelmente minhocas todo mundo já deve ter visto. Sanguessuga talvez não. Fazem parte desse filo Annelida, então são anelídeos. Esses animais que são anelídeos, eles podem ser ou aquáticos ou terrestres. No caso da minhoca, por exemplo, ela é terrestre. Pessoal, qual a importância de estudarmos a minhoca, de estudarmos o sanguessuga? Primeiramente, porque a minhoca ela é muito importante para o solo. Primeiramente porque ela se enterra no solo e possibilita que esse solo se torne mais fértil, graças à entrada de oxigênio, por exemplo. Segundo, pessoal, que as minhocas também fabricam humus. Esse humus deixa o solo extremamente mais fértil, tá? E a sanguessuga? A sanguessuga é um tipo de parasita externo que suga o sangue, por isso ela se chama sanguessuga. Então ela gruda na pele e fica ali externamente. Dá pra ver ela na pele, ela fica ali grudada sugando o sangue, tá? Então, pessoal, esses animais, por que eles são mais complexos do que os que a gente viram? Primeiramente porque esponja, por exemplo, não tinha sistemas, fazia tudo de célula a célula. Esses anelídeos, por exemplo, eles já têm um sistema cardiovascular. Isso quer dizer que o sangue deles já circula dentro de vasos sanguíneos, assim como ocorre com nós seres humanos. Por isso que eles são mais complexos, porque a esponja já não tinha nem vaso condutor, tá? Na página 71 de vocês, tem alguns exemplos de anelídeos e tem, falando um pouquinho, sobre moluscos. Molusco é um outro tipo de invertebrados mais complexos.
Eles são do filo Molusca. Então, moluscos do filo Molusca. Quem são esses moluscos? Esses moluscos são invertebrados de corpo mole. Então, você olha para eles, dá para ver que o corpo deles é mole. Exemplo de invertebrados de corpo mole: caracóis, caramujos, lesmas. Então, esses animais são todos moluscos. Além disso, tem também lula, polvo, tem ostra. Então, tudo isso aí é molusco, que são invertebrados de corpo mole. Podem ser terrestres, podem ser aquáticos. E são divididos em 3 classes. A primeira classe é chamada gastrópode, da classe gastrópoda. Que classe é essa? Essa classe, ela se locomove rastejando, tá? Quando tem concha, não são todos os gastrópodes que têm conchas. Só para saberem, os gastrópodes estão dentro de moluscos. Moluscos é um grupão. Esse grupão é dividido em 3, tá? Um deles é os gastrópodes, que se locomovem rastejando. Quando tem conchas, que não são todos, essa concha tem uma valva só. Valva é o quê? Peça. Então, um desses animais são os caramujos. Imagina um caramujo. O caramujo, se você olhar a concha dele, não tem 2 metades formando essa concha. É uma peça só que forma. Por isso que a gente fala que tem uma valva só. E esses gastrópodes, quando tem conchas, eu falo quando tem conchas, porque tem animais que não têm conchas. Por exemplo, lesmas, tá? Quando tem conchas, tem uma valva só e se locomove rastejando. Alguns animais desses gastrópodes têm importância econômica. Por exemplo, o escargot. O escargot é um tipo de caramujo preparado especialmente para alimentação. É um prato caríssimo, tá? Tem que ter muito dinheiro para poder comprar um prato de escargot, que é um caramujo grande, que é comestível, tá? Exemplos de gastrópodes: lesmas, caramujos, caracóis, tá? Outro tipo de molusco, então tá dentro ainda de moluscos: bivalves. O próprio nome diz, tem duas o quê? 2 valvas. Lembra que os gastrópodes tinham uma peça só formando a concha, uma valva só? Os bivalves têm 2. Então, se você olhar, tem 2 metades formando a concha. Quando você vai no mar, é comum você ver várias conchinhas na praia. Aquelas conchinhas são de bivalves. 2 daquelas se fecham e protegem o animal ali dentro, tá? Esses bivalves, da classe bivalve, eles são filtradores. Quer dizer que eles se alimentam de micro-organismos que ficam ali submersos na água e partículas que ficam ali, tá? São ostras, são mariscos, mexilhões. Então, ostra também é usada na alimentação. Então, 2 peças se fecham, formando a concha deles. No caso dos moluscos, não. É uma peça só e o molusco fica aqui, tá? Molusco não, gastrópode, tá? Certo, pessoal? Então, um outro tipo, lembra que eu falei que os moluscos se dividem em 3? Primeiro, gastrópodes. Segundo, bivalves. Terceiro, cefalópodes. Cefalópodes é da classe cefalópoda. Esses cefalópodes, eles têm uma concha interna. Então, você não consegue ver a concha está dentro deles, tá? Ou, em alguns animais, ela está ausente. Esses animais cefalópodes, eles se locomovem por tentáculos. Quando eu falo de tentáculos, vocês lembram de algum animal? Se vocês falaram polvo ou lula, está correto. Quem são os cefalópodes? Polvos e lulas, por exemplo. O polvo, ele é muito importante. Uma das características muito interessantes do polvo é que, para se proteger de predadores, ele libera uma tinta preta, uma tinta escura. Essa tinta escura faz com que o predador não enxergue mais nada. E ele consegue escapar, esse polvo, e se locomove por tentáculos, por isso que ele é um cefalópode. Todos os cefalópodes se locomovem por tentáculos. Além dos cefalópodes, temos também as lulas.
Lulas. Uma característica interessante da lula é que ela pode chegar a 20 metros. Então imagina que ela é um dos maiores invertebrados que existem. Invertebrados de 20 metros. Só a lula mesmo, né? Então, ela é muito interessante por conta disso. Abram na página 72 agora da apostila. Na página 72, tem um exercício, ali onde está escrito cooperação, que eu quero que vocês façam, tá? Façam os exercícios da cooperação. Bom, continuando então, falamos de moluscos, agora vamos falar também de artrópodes. Artrópodes também são invertebrados mais complexos. Está na página 72. Aí na página 72 falamos de artrópodes, que está no filo Artrópoda. O que significa artrópodes? Essa palavra significa pernas e apêndices. Primeiro que artrópodes tem pernas e apêndices. Lembrou de algum animal que tem pernas e apêndices? Apêndices pode ser antenas, tá? Lembrou de algum animal que tem perna, antena? Se você falou inseto, tá certo. O inseto é um tipo de artrópodes. Os artrópodes são muito numerosos. A palavra artrópode significa pés articulados. Então, esse grupinho artrópodes, ele tem o corpinho todo articulado, tá? O que é articulado? Dobrado. O meu dedo, ele articula, tá vendo? Os artrópodes conseguem fazer a mesma coisa. Além disso, os artrópodes também têm um exoesqueleto. Exoesqueleto é um esqueleto externo. Nós não temos um esqueleto interno, pois eles têm um esqueleto externo, feito de quitina. Quitina é o material que é feito esse exoesqueleto. Para que serve esse exoesqueleto dos artrópodes? Serve para proteger da desidratação e também para ajudá-los a ficar mais rígidos, tá? Para se proteger também de predadores. Então, evita a desidratação e protege de predadores. Exemplos de artrópodes. Insetos, por exemplo. Esses artrópodes são muito numerosos. Tem mais ou menos por volta de 1 milhão de espécies descobertas. Com certeza ainda tem animais para descobrir ainda nesse grupinho. Os artrópodes são 75% do reino animal inteiro. Então imagina o reino animal inteiro. 75% são artrópodes. Esses artrópodes, eles têm as pernas e os apêndices, que podem ser antenas, formados por segmentos que se articulam, que se dobram. Ele possui esse exoesqueleto, que é o esqueleto externo feito de quitina, que protege contra a desidratação e também de predadores. Só que esse exoesqueleto, ele impede o crescimento, porque ele é rígido. Então o animal não consegue crescer. Então chega um momento que o animal tem que trocar esse exoesqueleto. Então o exoesqueleto permite ele crescer até aqui. Ele quer crescer mais, ele vai trocar, tirar esse exoesqueleto. Esse exoesqueleto então é removido, ele forma outro exoesqueleto que permite ele crescer mais, tá? Então, vamos imaginar, é possível esse exoesqueleto ser encontrado na natureza, porque o animal deixou lá para ele poder formar outro exoesqueleto, tá? Abram na página 73. Na página 73, eu quero que vocês leiam um textinho que fala sobre cooperação. Tá escrito cooperação. Esse textinho ele fala um pouquinho sobre metamorfose. Só para dizer um pouquinho para vocês o que esse textinho está falando, esse textinho está falando sobre metamorfose. O que quer dizer isso? Que existem animais que mudam seu formato no decorrer do seu ciclo de vida. Por exemplo, borboleta. A borboleta, ela não nasce borboleta, ela nasce lagarta. De lagarta, ela faz uma metamorfose, ou seja, uma grande mudança no seu ciclo, e se
forma borboleta. Acontece a mesma coisa com outros animais também, tá? Então fala um pouquinho disso. E tem também, depois do textinho, que é um textinho pequeno, tem também uma experiência que eu quero muito que vocês façam, e valendo nota, justamente porque ela é um pouquinho mais trabalhosa, que eu vou fazer essa experiência valendo uma nota especial, tá? A mais do que as outras atividades. Essa experiência consiste em você pegar certos animais que vocês vão ver escritos, colocar numa caixinha de sapato, fazer como se fosse um viveiro e criar. E você poder observar de perto a metamorfose desses animais, tá? E depois tem perguntas com base no que você observou do experimento, na página 73 e 74. Então coloque aí, fazer o experimento, da página 73 e 74, e responder questões da página 73 e 74, além de ler o textinho da página 73, tá? Abram agora na página 74. Na página 74, vamos falar um pouquinho sobre equinodermos. Equinodermos também é um tipo de invertebrado mais complexo. Quem são esses equinodermos? Vou falar algumas características e vocês tentam adivinhar quem são. Combinado? Primeiro, esse equinodermos, ele tem a boca ventral. Quer dizer que a boca está em contato com o solo. Então ele anda assim, em contato com o solo, e a boca está aqui embaixo, aonde está o solo, tá? Juntamente com o substrato. Esses equinodermos, alguns podem ser divididos em 5 partes iguais. Então você corta, sai 5 partes iguais. Por isso que chamamos isso de simetria pentarradial. Penta é 5, radial quer dizer que é 5 partes, tá? Nós, seres humanos, temos simetria bilateral, ou seja, nosso corpo pode ser dividido em 2 metades iguais. Já esses animais podem ser divididos em 5 partes iguais. Simetria pentarradial. De que se alimentam esses animais? De pequenos peixes, de pequenos invertebrados. Se alimentam também, mais uma coisa, ó, de algas. Conseguiram pensar? Se alguém falou estrela do mar, acertou! Os equinodermos são estrelas do mar. Então, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver uma estrela do mar. Ela é realmente em formato de estrela. É por isso que pode ser dividida em 5 partes, porque a estrela tem 5 partes, tá? Simetria pentarradial. Além da estrela do mar, temos outros animais. Todos que estão nesse grupo, equinodermos, são aquáticos, tá? Vivem todos no mar. Primeiro, estrela do mar, que eu já falei. Segundo, ouriço do mar. Então, alguém já viu um ouriço? Já teve o desprazer de pisar em um ouriço? É uma dor insuportável, eu garanto para vocês. Estrela do mar, então. Ouriço do mar. A serpente do mar, que é um animalzinho, também tem uma foto aí no livro de vocês. O pepino do mar. Todos esses animais têm desenhos aí no livro de vocês, tá? Está aí na página 74. Se não tiver na página 74, tá na página 75. Não estou me recordando agora se é 74 ou 75. Mas tem imagens aí de todos esses animais equinodermos. Estrela do mar, ouriço do mar, serpente do mar e pepino do mar. Vocês estão percebendo por que eu falei que nossa aula é muito legal? Tem muito animal interessante nesse grupo. Bom, geralmente eu disse para vocês que eles se alimentam de algas, pequenos peixes e pequenos invertebrados. Tem uma exceção aí, que é o pepino do mar. O pepino do mar não se alimenta de nada disso, nem alga, nem pequeno peixe, nem invertebrado. Ele é filtrador. Quem que era filtrador? Você lembra? Quem que eu falei que também era filtrador agora há pouco?
Os bivalves, lembra? Que tinha duas partes, duas válvulas, formando a concha. Esses equinodermos não têm conchas, mas no caso do pepino do mar, apenas o pepino do mar, porque os outros se alimentam de algas, pequenos peixes e invertebrados, o pepino do mar, ele é filtrador, ele também se alimenta de micro-organismos que ficam ali submersos, tá? Bom, abram na página agora 75. Na página 75 tem um textinho que eu quero que vocês leiam e respondam questões da página 75 a respeito do textinho. Então, ler textinho 75 e responder questões da página 75. Abram na página 76, também tem questões, então anotem aí, responder questões da página 76 também. Abram agora na página 77, vamos começar a falar dos vertebrados agora. Até agora falamos de invertebrados, ou seja, não tem coluna vertebral. Agora os vertebrados, que nós vamos falar, todos têm coluna vertebral. Lembra da coluna vertebral que protegia a medula espinal, que mandava mensagem para o sistema nervoso? Então, esses animais que vamos falar agora têm coluna vertebral. Além de coluna vertebral, eles também têm uma caixa craniana, tá? Vamos começar pelos peixes. Peixes, todo mundo conhece peixes. Os peixes podem ser ósseos ou podem ser cartilaginosos. Peixes ósseos têm um esqueleto ósseo, esqueleto feito de osso mesmo, igual nós. Já os peixes cartilaginosos têm um esqueleto feito de cartilagem. Para vocês entenderem o que é cartilagem, peguem na orelha. Sabe esse material da orelha? Isso aqui é cartilagem, tá? Então tem peixes que têm um esqueleto feito desse material de cartilagem. E tem peixes que têm um esqueleto feito de material ósseo, igual nós. Esses esqueletos, com raras exceções, tá, possuem brânquias. Essas brânquias são estruturas que permitem a respiração desses peixes. Como que funciona? São estruturas, aberturas, né, no caso, que tem nos peixes. Por essa abertura, o peixe consegue, ao entrar a água entra na brânquia, ele pega o oxigênio dessa brânquia para ele, porque ele precisa de oxigênio para respirar, e através dessa brânquia, ele solta na água o gás carbônico. Então, ele pega gás oxigênio da água e libera o gás carbônico. Isso pela brânquia, tá? Com raras exceções de alguns peixes, tá? Que são poucos, que além das brânquias, também tem pulmões. Ou peixes que têm exclusivamente pulmões. Mas, grande maioria, vamos se atentar aqui, possuem essas brânquias que eu acabei de falar, que fazem a respiração. Entrou água na brânquia, ela pega o oxigênio. E através da mesma brânquia, ela solta o gás carbônico, tá? E esses peixes também têm nadadeiras. Esses peixes, para vocês entenderem, eles foram os primeiros animais vertebrados que surgiram, tá? E eles têm nadadeiras e vivem exclusivamente, como todos sabem, na água. A nadadeira é uma estrutura que eles desenvolveram para nadar, para viver melhor nessa água. Abram agora na página 78. Na página 78, vamos falar um pouquinho sobre anfíbios. Já ouviram falar de anfíbios? Se não ouviram, vão ouvir agora. O que são anfíbios? Mais uma vez, eu proponho a vocês falar as características e vocês tentarem adivinhar quem são esses animais, tá? Os anfíbios. Primeiro, eles, quando na fase larval, estão na água. Então, quando eles são larvas, eles estão na água. Quando eles são adultos,
eles estão na terra. Primeira coisa é isso aí. Segundo, eles vivem em ambientes úmidos, eles precisam muito de água, não se libertaram totalmente ali da água. Justamente por que não se libertaram totalmente? Porque a fase larval ainda é na água, é a fase adulta apenas que é na terra, tá? Então, ele vive em ambiente úmido, próximo ali da água. Eles têm a pele muito fina e eles respiram por pulmões, então eles têm pulmões. E também, além dos pulmões, eles também têm uma pele fina. Essa pele fina também auxilia na respiração. Então, eles respiram por essas duas coisas, por essa pele fina e também por pulmões. Além disso, tem uma outra característica que pode ser que ajuda muito vocês a identificarem quem são esses animais. Eles têm uma longa língua para capturar insetos. Então, eles se alimentam de insetos usando a língua. Adivinharam? Uma outra característica, eles têm glândulas paratóides. O que são essas glândulas paratóides? Glândulas de veneno. Então, eles liberam veneno quando eles se sentem ameaçados. Conseguiram adivinhar? Se você falou sapos, rãs, pererecas ou salamandra, que parece um pouquinho um lagarto, você acertou! Você acertou! Então, quem são esses animais? Sapos. O sapo possui essa longa língua para capturar insetos. Os sapos, além das rãs, das pererecas, das salamandras, eles têm essa glândula paratóide. No caso do sapo, ele tem uma de cada lado da cabeça. Quando ele se sente ameaçado, ele libera esse veneno que está nessa glândula. Existem casos até de animais que comeram sapos. Os sapos lá dentro do animal liberou essa glândula de veneno. O animal chegou a cuspir o sapo porque sentiu o gosto do veneno. Para vocês verem como essa glândula ela é importante para se proteger de predadores, tá? E então, recapitulando, os anfíbios, eles dependem da água um pouco ainda. A fase larval, tá? Eles vivem na água, são aquáticos. No caso do sapo, é o girino, né? Parece um peixe, vive na água. E quando adultos, eles vivem na terra, só que próximo ali à água, tá? Ambientes úmidos. Possui a língua longa para capturar insetos, respiram por pulmões e tem uma fina pele. Essa fina pele, ela desidrata, ela corre o risco de desidratar, por isso que ele tem que ficar ali perto da água. Essa fina pele e os pulmões é o que fazem a respiração desses animais. Então, abram agora na página 79. Só para vocês entenderem, esses anfíbios que nós falamos, eles fazem metamorfose. Se você vê um girino, ele é super diferente e vive na água, depois de um sapo, tá? Então também tem metamorfose aí. Na página 79, vamos falar de répteis. Quem são os répteis? Os répteis foram os primeiros animais a ocuparem de vez o ambiente terrestre. Aí vocês podem me perguntar, mas e os anfíbios já não ocupavam? Os anfíbios, como eu falei para vocês, eles na fase adulta ficam na terra. Só que tem que ficar em ambiente úmido, bem próximo da água. Então é terra, mas é uma terra bem próxima da água. E a fase larval está na água. Então eles não se libertaram totalmente aí da água, tá? Os répteis foram os primeiros animais que se libertaram totalmente da água. Eles vivem somente na terra, o ciclo inteiro deles, tá? Existem animais que até vão para a água, tudo, mas eles se libertaram, não tem mais aquela dependência com a água. Por que eles não têm essa dependência? Primeiro, vou falar as características. Primeiro, porque eles têm uma pele mais grossa, então essa pele não desidrata igual dos anfíbios, então não precisa ficar tão próximo ali da água. Além disso, tem uma respiração exclusivamente pulmonar.
Então não depende da pele fina para respirar, é só pelo pulmão. Então não vai desidratar. Outra coisa, se desloca por perna e rastejando. Então ou ele rasteja ou ele se desloca por perna. Então não precisa mais ficar ali perto da água. Além disso, a fecundação ela é interna. Então, diferente, por exemplo, de outros animais que liberam os materiais genéticos na água e lá na água fica ali se encontrando, então precisa da água. No caso dos répteis, não. A fecundação é dentro do corpo da fêmea. E além disso, além da fecundação ser dentro do corpo da fêmea, o filhote se desenvolve ali dentro. Então ele não apenas é fecundado ali dentro, como ele se desenvolve dentro do corpo da fêmea. Não precisa da água. Além disso, os ovos são com casca. Isso quer dizer, diferente do caso dos anfíbios, os ovos são com casca, permite que proteja ali, ó. No caso dos répteis, né? Porque no caso dos répteis, o filhote, ele é fecundado dentro do corpo da fêmea, mas ele não desenvolve ali dentro. Vou explicar um pouquinho melhor, que pode ter ficado um pouquinho confuso essa parte, tá? Os répteis, eles são, como se diz, o material genético é colocado dentro do corpo da fêmea. Mas